chegasse ao público que se desejava, certo? Então a gente acha um ponto muito crítico. Isso nesse sentido, atrapalha a gestão compartilhada da unidade. A falta do gestor, governança, né? Essa incidência, isso atrapalha ter uma governança, não sabe os papéis de quem é quem, muitas vezes. A falta de mobilização dos extrativistas, isso também tem atrapalhado muitas vezes, né, a forma como é mobilizado, se não é feita a mobilização, para que essa gestão compartilhada de fato possa acontecer. E a falta de comunicação entre o CNBio e os beneficiários das unidades, um bom entendimento que isso tem atrapalhado bastante essa gestão compartilhada que a gente tanto sonha dentro das unidades entre CNBio e comunidade e outros órgãos. Aí como proposta. Aqui foi, no caso, como foi discutido aqui com o NGI, quando ele foi criado, ele deveria ajudar na articulação da RESECs, como ficou a atribuição, tipo, um gestor tem que gerir várias RESECs, isso aí acabou gerando uma falta de gerência, né? E o que o grupo concorda que o NGI seja retirado, no caso, né? Que volte novamente, cada RESEX tem o próprio gestor. Que um gestor não pode gerir várias RESEX, que isso aí a maioria já foi comprovada que não funciona. E também a estrutura física e pessoal nas unidades de conservação. Os responsáveis da ICMBio e Ministério do Planejamento, né? Isso, tá ligado. Retomar a articulação com o MPA, os grupos de trabalho. Peraí. Então, sim, dando continuidade em relação ao RGP, ao RGP, um dos pontos críticos que a gente achou é a demora na emissão do RGP. O sistema é muito lento e a forma como é feito, isso não tem funcionado. Aí a gente... Então é o seguinte, a composição, a gente está propondo, né, retomar a articulação com o MPA, através do GT que se tem, né, para melhorar esse sistema e a forma de fazer. O CNBio e a CONFREM, como representante defensor da reserva, ficar forte aí nesse espaço para que a gente possa superar essas dificuldades. Lista de espécies em extinção, né, foi uma longa discussão, inclusive tem a participação do Ministério colocando toda a forma, a metodologia, como isso é feito para chegar a essa lista. E foi feito muitas colocações pelos extrativistas, levando em consideração a dificuldade que se tem hoje de acessar o sistema, a dificuldade que tem de compreender toda essa metodologia que se utiliza. Então, isso é uma coisa que tem causado muitos problemas. E muitas vezes essa lista não é levada em consideração a questão regional, os conhecimentos tradicionais não é levado em consideração para chegar ao ponto final que é a lista. Então, assim, outro ponto crítico é a dificuldade de acesso, né, dos pescadores na lista, eu já falei, a carência de dados, isso tem trazido muitos problemas, muitas vezes é determinado se a espécie vai ou não para a lista de extensão e baseado em dados que são, vamos dizer assim, insuficientes, ou muito mesmo dado de uma pequena região. Então uma decisão de nível de Brasil, isso tem prejudicado. Aí colocamos um exemplo como do próprio camarão em algumas regiões, o camurupim e o bague e outros, né? Que se estudou lá numa região, tinha um dado na região que estava crítico. Uma região que estava em abundância foi prejudicada por conta disso.
E a criminalização com isso, um ponto muito crítico é que a criminalização dos pescadores, porque se você hoje é pego hoje que pescou um camurupim ou pescou um bague que não pode, você vai ser preso mesmo, certo? E uma outra coisa, que isso há uma violação de direito, porque existe a Convenção 169 que diz que em situações como essa a gente tem que ser consultado. As comunidades, a região tem que ser consultada, certo? Então isso foi um ponto que se aprofundou muito, porque a gente teve vários elementos que pudesse chegar a esse ponto de entender como era essa dinâmica e como é essa metodologia. Então, assim, na composição, se diz que se tem uma coisa muito positiva, que é a questão de um direcionamento, deixa eu ver aqui, retomar os planos de recuperações. Existe uma orientação, né, certo, que possa construir um plano de recuperação e de gestão de uso de forma sustentável. E que isso aí está um pouco estacionado e tem que se avançar. E se viu onde se avançou, que está dando certo e deu certo e vai dar certo se avançarmos. A retomada da questão das avaliações de risco, né? Isso é muito importante, a metodologia, que não seja uma fácil de se compreender, uma participação e que seja avaliada de acordo, no sentido regional, ou local, ou até mesmo estadual, que não possa tomar nenhuma medida baseado em dados, como já falei, regionais, uma medida que venha prejudicar outras regiões, outras comunidades do país. Isso é uma outra coisa que os pescadores e as pescadoras têm que participar. Nós temos que ter a oportunidade de participar também dessas avaliações, dessas espécies que irão ou não para essa lista. Com isso, é de extrema importância a gente se avançar nas pesquisas locais. Então, aí é muito importante, porque hoje há uma tomada de decisões, muitas vezes, em pesquisas que há muito a desejar, muito insuficiente. E tem que considerar bastante os conhecimentos tradicionais e as vivências locais também. Então já se tem uma janela aberta, que é aí o programa de monitora, né, dentro da reserva extrativista. Então programas como esse tem que retomar, tem que se fortalecer para que o Estado brasileiro e possa errar menos nessa tomada de decisão. E que seja uma tomada de decisão coletiva. E com isso, essa metodologia que se tem hoje, há vamos dizer assim, tem trazido grandes ameaças, inclusive a segurança alimentar, e a gente tem ficado, vamos dizer assim, abandonado, porque a gente não se pode pescar algumas espécies, mas ao mesmo tempo nós não temos nenhum tipo de benefício, como seguro-defesa e outros, que a gente possa ser compensado por um período, ou B, por não poder pescar mais aquela espécie. Então, a sugestão é que possa se construir caminhos que venham compensar os pescadores e pescadoras que vão perder esse direito de acessar aquele recurso. Então, basicamente, foi isso. Quem deveria ser os responsáveis? A gente entendemos que o MMA, CNBio, a própria Confrem, certo? E os estados, as autoridades envolvidas nesse processo devem se responsabilizar de construir todo esse processo da lista de extensão de forma conjunta, principalmente também o Ministério da Pesca. Se alguém do grupo quiser complementar mais. Beleza, Beto. Por favor. Quero só fazer um complemento. Tem espaço? Quando nós falamos de responsabilidades, né, aí nós já vamos aqui jogando para o CMBio, Ministério do Planejamento, e CMBio de novo, e Confrem GTs, né? Beleza? MMA, Estados, MMA, CMBio, CMBio, MMA, instituições pesqueiras, CMBio e MPA. E nós, vamos ficar onde? Para mim faltou o nós.
somos os educadores da base. Tá? Só para complementar. Boa noite, pessoal. Faltou também nas nossas colocações a questão da licença das embarcações, que desde 2015 não são emitidas. E o ICMBio ele tem essa autonomia para formular essas licenças. Vou dar um exemplo. Hoje, quando nós emitimos um RGP, nas colônias, associações, sindicatos, nós precisamos mentir. O pescador, ele é proprietário